qual a igreja que serve de parâmetro para mim e qual é a igreja que serve de parâmetro para você. O que você entende como igreja? Se você pudesse citar um exemplo hoje, para o ministério que Deus está te confiando, qual é o parâmetro de igreja? Queridos, o parâmetro de igreja para mim é a igreja primitiva. O parâmetro de igreja para mim é a essência que tinha nessa igreja. Essa igreja tinha uma essência. Essa igreja tinha um modelo. Essa igreja aqui é a igreja que arrebentou a boca do balão, irmão. Essa igreja foi a igreja do primeiro século. Essa igreja aqui foi a igreja que ela precisa ser e continuar sendo a nossa referência. E às vezes nós contrapomos o que a igreja primitiva nos ensinou. E eu queria aqui com vocês, rapidamente, alguns pontos desse texto, que faz com que a igreja primitiva seja o nosso modelo, seja a nossa inspiração, seja os valores que tinham nessa igreja, continue sendo. Entenda uma coisa, irmão, eu sou a favor do modelo, eu sou a favor da visão celular, eu sou a favor de tudo que Deus tem feito e apoio quem está fazendo isso, mas eu nunca esqueço que a essência, que o vinho derramado por Deus é uma coisa que nós precisamos olhar para a igreja primitiva. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com a igreja primitiva, que não é pecado sonhar com as multidões, irmão. Repita comigo, não é pecado sonhar com as multidões. Aqui no versículo 32 vai dizer o seguinte, olha o que está escrito aqui: da multidão dos que criam. Irmão, João capítulo 3, 16 vai falar o quê? Deus amou o quê, irmão? Deus amou alguns ou Deus amou o mundo? Deus amou o mundo. Não é pecado você sonhar com a multidão. Não é pecado você querer que a sua igreja cresça. Não é pecado que você queira que a tua igreja ela possa se expandir, que ela possa crescer, que ela seja uma igreja relevante, aonde Deus está te inserindo, aonde Deus está te plantando. Quando você olha Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala para que todos sejam salvos. Não é para que alguns sejam salvos, mas é para que todos sejam salvos. Quando você olha para Jesus realizando a multiplicação dos pães, eram 5.000 homens, irmãos. No dia de Pentecostes, eram 3.000 que se converteram com aquela primeira pregação de Pedro. Depois Pedro pregou de novo e mais 5.000 pessoas se converteram. Olha como as multidões, olha como os números, eles estão muito claros em Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos. Ou seja, não é pecado você sonhar com a multidão. Não é pecado você falar que você quer ser pai de multidão, que você quer ser mãe de multidão. Deus pode nos dar uma multidão de pessoas, irmãos. Deus pode trazer uma multidão de vidas para cá. Deus pode estar abençoando de uma forma sobrenatural. A Bíblia fala de números o tempo inteiro. Agora entenda uma coisa, nós não somos adeptos aqui à numerolatria, não tem nada a ver com isso. Mas nós sonhamos com multidão. Nós sonhamos com o povo, nós sonhamos com gente, nós sonhamos com pessoas que estão caminhando para o inferno e estão mudando o seu destino para a eternidade. Por quê? Porque tem uma igreja relevante que está fazendo a diferença segundo o modelo e seguindo o princípio da igreja primitiva. Então não é pecado você sonhar com a multidão. Quando a gente olha para Jonas no Antigo Testamento, irmão, pelo amor de Deus, uma cidade inteira se converteu, talvez com o pior sermão do Antigo Testamento. O pior sermão do Antigo Testamento foi Jonas pregando, irmão. Mas enquanto ele pregava, uma cidade toda se converteu. Sabe por quê? Porque não é você que faz. É o Espírito Santo que faz através de você, meu irmão. E o sermão de Jonas nos ensina isso. Não é Jonas, mas é o Espírito Santo. Agora entenda uma coisa, irmão, pode escrever o que eu estou falando para você aí. Discurso de preguiçoso, sabe quem é? Que está cansado? Nós queremos qualidade. Nós não nos preocupamos com a quantidade. Irmão, esse discurso para pastor não existe. Vou repetir para ficar bem claro. Esse discurso para pastor não existe. Eu já escutei vários pastores falando, eu estou preocupado com qualidade. Mentira.
Todo pastor quer crescer. Todo pastor quer ganhar almas. Sabe por quê? Porque enquanto ele não se preocupa com isso, tem almas indo para o inferno. As almas estão indo para o inferno, irmão. Então todo pastor, ele quer crescer. Talvez você não tenha despertado para isso, mas o pastor quer crescer. O pastor quer se desenvolver. Mas eu já ouvi pastores falando isso. Não estou preocupado com quantidade, estou preocupado com qualidade. Eu vejo uma frustração nessa fala. Eu vejo um pastor frustrado. Um pastor que parou, um pastor que não quer mais seguir, não quer mais crescer, aí ele usa esse discurso. Irmão, esse não é o discurso da igreja primitiva. A igreja primitiva ganhava as multidões. A igreja primitiva, irmão, era melhor do que hoje. Pregou uma vez, 3.000. Irmão, imagina, você pregar uma vez e ganhar 3.000 almas. Vou pregar de novo, vou ganhar 5.000. Irmão, pelo amor de Deus. Tem igreja que está há 30 anos, não tem 8.000 membros. Pedro, em 2 pregações, já arrebanhou 8.000 almas, irmão, que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então entenda aqui para você, e essa é a primeira coisa que Deus quer falar comigo e com você. Não é pecado você sonhar com as multidões. Não é pecado você começar dentro da tua cabeça grande. Todo projeto que você começar, embora você vai começar pequeno, mas dentro da tua cabeça você pode começar grande. Começa grande. Quantos membros a sua igreja vai terminar agora em dezembro? Quantos membros você estabeleceu no teu coração e passou para a tua igreja que você quer crescer? Quantas almas você estabeleceu na tua igreja que você quer ganhar? Quantas almas você estabeleceu na tua igreja que você quer batizar? Quantas almas, quantos líderes você estabeleceu que você vai levantar para cooperar com você nesse ministério? Não é pecado você fazer isso. Ei, entenda uma coisa, irmão. Existe a nossa parte, existe a parte do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo cooperava com eles. Tem gente que joga tudo para conta do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo vai operar. Ei, irmão, o Espírito Santo ele vai cooperar. Se ele vai cooperar, quer dizer que você tem a sua parte para fazer e o Espírito Santo tem a parte dele. Sim ou não, irmão? Então o Espírito Santo está cooperando com a gente, mas tem a parte que nós temos que fazer.